pessoal, tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre toda essa situação, né, de eternidade. Então, quando a gente fala sobre o espírito eterno, né, nós estamos dando um efeito cronológico no estudo, né? Quando nós trabalhamos dentro do plano reencarnatório, a ideia de plano reencarnatório, ela é muito interessante porque ela consegue dar uma totalidade, né, fragmentada, uma forma de organização, e isso facilita a gente a estar entendendo as situações, né? Então, quando lá numa vida eu estive como o João, eu era o João naquela vida, e aí eu tive um desencarne, e aí depois eu nasci, né, como a Maria, e aí depois eu desencarnei e nasci como o Paulo. Esse processo, né, nos organiza, né, dá um efeito cronológico e põe ordem nas coisas. Só que as coisas não são tão simples assim, né? Isso é um início onde esse nível de pensamento, né, que vem do espiritismo de Kardec, facilita o nosso entendimento, né? Porém, as coisas não param por aí, né? Nós vamos estudando adiante o que mais existe, o que a física quântica pode estar agregando a esse conhecimento inicial, e aí a gente vai exemplificar aqui agora, tá? Então, eu fiz um rascunho aqui para vocês, eu espero que dê para ver, mas aqui a gente traz a nossa consciência, né? A grande consciência, nós como seres eternos, espíritos eternos, né? Onde vamos subdividir. Então, aqui eu coloquei vida lá 1400, só para a gente trazer como um exemplo. Aí depois tive um plano reencarnatório aqui em 1700, aí em 1800 e lá agora a vida atual. Cada consciência aqui, né, foi nos dada a partir do âmbito, né, do ambiente, das situações e da mentalidade que aquele espírito, né, precisava passar e tinha que ter. Aí depois aqui nos foi dado outro tipo de consciência. É como se essa grande consciência fragmentasse uma pequena parte que precisa ser trabalhada para vivenciar uma situação, para trazer um conhecimento, para evoluir e para ser somatizado nessa grande consciência. Só que aí eu preciso trazer um entendimento que na física quântica a gente assim um boom na nossa cabeça, né? Não existe tempo nem espaço. Sendo assim, tudo está acontecendo simultaneamente. Então, vamos voltar lá. Se tudo está acontecendo, 1400 você está, parte da sua consciência está vivenciando essa situação, parte da sua consciência, dessa grande consciência, está vivenciando aqui, outra parte, então, dessa grande consciência fragmentou-se, dividiu aqui. E aí daqui nós temos outras subdivisões, mas aí a gente vai parar por aqui para não ficar tão confuso. Cara, mas na apometria a gente vê outras vidas e coisas acontecendo e memórias. O que acontece? Essa linha é a linha de ligação entre uma vida e outra. O que a gente faz na apometria durante o desdobramento, então, estou atravessando dimensões, porque cada vida está sendo vivida dentro de uma dimensão diferente. Então, nós entramos em paralelo com outras dimensões e vamos corrigindo situações. Essas situações, quando eu corrijo aqui, ó, ela vai refletir nessa consciência e ela vai refletir nessa outra consciência. Então, quando eu passo a corrigir situações
de vidas passadas, ou seja, de vidas simultâneas que estão acontecendo em outras dimensões, eu vou tendo resultado na consciência que eu estou fazendo o tratamento, né? E automaticamente nessas outras também vai trazer algum nível de consciência. Então, vamos fazer aqui, ó, até dessa cor para dar para ver, né? Então, dessa vida aqui, ela vai refletir nessa e nessa, vai formando uma grande teia. Dessa daqui vai refletir nessa e nessa aqui também. Então, dessa daqui, automaticamente, vai ser para essa, né? Já tá o desenho, então a gente vai para cá. Fica um vai e vem, tá dando para compreender? E onde toda essa rede vai sendo unificada, né? Onde um grau de consciência aqui sendo tomado vai refletir no alívio, numa coisa tanto do passado como do futuro, que estão acontecendo. Complexo, né? Mas é muito interessante, né? Quando a gente traz essa consciência, essa noção de que a minha mudança, de que a mudança de pensamento, de crenças, vai trazendo resultado para toda uma rede, né? Aqui a vida atual, eu trouxe como vida atual, também trazendo como vamos pôr entre aspas, porque vidas estão acontecendo, né? Várias e diversas. E aí a nossa consciência pode estar hoje aqui ao invés daqui. E vidas simultâneas, todas são e estão acontecendo, né? Então, quando eu me corrijo, quando eu abro a minha mente, eu estou chegando mais perto daqui, então é como se eu devolvesse e falasse assim, nossa, estou mudando, olha, estou atualizando o software. E aqui vai trazendo uma mudança também para toda essa rede, né? Outra coisa também que dentro dessa grande consciência, nós precisamos aprender, e aí as religiões vão, né, ter um bug aí. Por quê? Não existe céu e inferno. Não existe, tá? O que existe são níveis de consciência. Nós sabemos dentro de nós o que é certo e o que é errado. Tem certas situações que dentro de certa circunstância o errado é certo e o certo é errado. Dentro da justiça tem algumas situações que a gente precisa ponderar. E aí no final, o que é certo e errado? Complexo, né? Então, por isso o estado de julgamento é muito mais complexo e difícil, né? Do que realmente é. Então, céu e inferno são apenas estados de consciência de uma autocobrança da sua consciência. Se nós somos eternos, então, mediante um desencarne, é como se essa consciência fragmentada fosse vivenciar uma situação mediante as crenças, mediante ao que fez e que dentro daquela consciência surgiu como errado. E por mais que a pessoa continuou a vida, fez uma situação errada, dentro dela houve uma autocobrança. E aí vem um estado punitivo, onde naquele desencarne depois a pessoa fica num estado punitivo onde ela mesma está se punindo, onde ela mesma está trazendo aquele processo como, e aí se coloca como porque Deus traz a punição, ou alguma coisa, foi castigo, é pecado, tarará. Ou tem gente que fala, é pro inferno abraçar o diabo, não sei o quê. E aí, trazendo essa grande consciência, nós tiramos essas figuras de Deus e de diabo, onde o nosso eu superior, o grande consciência, é o quem está
que seria esse ser superior e que é a nossa própria consciência, e não a grande, a nossa consciência fragmentada, que vai trazendo uma punição, trazendo isso como uma evolução que não seja necessária de fato, né? Então tudo é um estado de consciência, um estado de vibração e preso por crenças limitantes. Quando eu falo que a religião em si, ela traz situações onde me prendem e me limitam, porque conta-se uma história e acredita-se que aquela história é aquilo e aquilo mesmo. Então, eu tenho sim a minha parte religiosa, porém eu tenho uma curiosidade dentro de mim que me questiono o tempo todo. Eu questiono certas historinhas que me é contado. Por quê? Aquilo traz aquilo como uma verdade absoluta e não é. Tenta exemplificar e tenta simplificar as coisas, porque tem gente que não entende nem a questão do plano reencarnatório, né? Mas é muito mais complexo e muito mais, no final, nem é nada disso. E no final, nem é tão complexo quando a gente passa a entender, né? Só que a gente vai trazendo várias caixinhas e tentando caber em várias caixinhas. E a gente sai da caixinha e a gente vê que o negócio é diferenciado, né? Existe toda uma rede e a gente está aqui apenas tendo acesso a essa caixinha, a essa situação. Sendo que existem várias redes e é um negócio interligado e que se eu mudar aqui, as coisas vão mudar dentro da minha grande história e que a apometria ela vai trabalhar em todas essas dimensões, trazendo limpezas e situações para tudo isso. E aí a gente fala dos desencarnados que estão por vezes aqui como nossos obsessores, estão vivendo em dimensões paralelas à minha, tendo acesso muitas vezes a um eu que eu não estou querendo olhar, mas que ele está ali conectado e por vezes querendo mal, por vezes querendo a energia. E aí a gente faz a limpeza. E aí a gente vai limpando o seu campo para que você tome mais consciência de que às vezes eles estão querendo te limitar. Então, abra a mente. É isso, é essa a tomada de consciência. A coisa é muito maior do que a gente imagina. Então, não se limite, tá bom? Um beijo e até breve.